Pois é, gente. E eu que pensei que tinha acabado com o dipolo. Aí lembrei de mais um, não é que lembrei. Uma discussão acalorada no grupo RF Old School aqui com 2JF, com o pessoal, tentando descobrir como é que funciona e por que não está funcionando dipolos multibanda e direcional multibanda lá do João Roberto, do 2JF. Longas conversas no WhatsApp, no direto no VHF, e daí a gente tem que parar para estudar um pouco, né, para ver o que está acontecendo. Então, acho que essa é a parte 8 e a parte final da aplicação de dipolos. Vamos falar sobre dipolos trapeados. Na verdade, se aplica não só ao dipolo, mas a direcional, IAGs trapeadas, multibandas, né? É uma forma de transformar a antena em antena multibanda. E vamos usar como exemplo um dipolo para a faixa de 80 e 40 metros com trap também. Agora, o que é o trap? O que é um trap? O trap é isso daqui. São dois tipos aqui. O trap é uma armadilha, né, em inglês. É uma armadilha. Prática, existem mais do que dois tipos. Existe pelo menos mais um terceiro tipo que eu não vou tratar aqui, que ele é um pouco mais enroladinho. Literalmente enroladinho. Esse da esquerda aqui, as duas imagens foram tiradas do Antenna Book de 1997-98, da ARRL, do capítulo 7, Antenas Multibandas. Aproveitei as imagens, dando crédito aqui para o Handbook de Antenas. Esse da esquerda é o mais clássico, né? É uma bobina bem elaborada, você veja, uma bobina prateada para dar uma boa qualidade na bobina. É o que a gente chama de bobina de seção quadrada, né? Seção quadrada porque o comprimento dela aqui, o comprimento da bobina, ele é igual ao diâmetro. Isso dá uma boa qualidade, um fator de qualidade Q bom para a bobina. Então depois a gente vai tratar disso também. E aqui dentro um capacitor para fazer a sintonia. Esse é um circuito sintonizado. O pessoal inventou de fazer isso com cabo coaxial, com essa interligação aqui. Não é uma bobina também, é uma bobina, um cabo coaxial. O enrolamento é o condutor central do cabo coaxial. Só que o capacitor é a malha em relação ao condutor central. Então, você, ao enrolar aqui uma certa quantidade de espiras de cabo coaxial, por exemplo, esse daqui não é o RG58, não, é um cabo mais fino, mas pode ser o RG58. Ao mesmo tempo que você consegue uma certa indutância, também consegue uma capacitância distribuída aqui entre a malha e o condutor central. Então é um jeito de fazer. Eu já usei as duas técnicas, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, eu vou comentar aí ao longo do percurso, tá ok? O trap é uma armadilha em inglês. A palavra trap quer dizer armadilha. É um circuito sintonizado, que a gente chama de circuito sintonizado LC. LC é uma indutância, L, e C uma capacitância, um capacitor e uma bobina. Ou seja, formado por um indutor e por um capacitor. Nesse caso, ele vai ser usado como uma função de chave para desligar ou desacoplar parte da antena quando você quer usar só um pedaço dela. Considerando os componentes ideais, sem perdas, né, é possível construir ressoadores, que são circuitos sintonizados, com componentes reativos em paralelo. Deixa eu te explicar para quem não está assim, atento ao termo, né? Por exemplo, um resistor, ele é um elemento resistivo. Ele resiste à passagem de corrente elétrica. E ao resistir à passagem de corrente elétrica, ele transforma essa energia elétrica em energia térmica. Então, ele transforma energia elétrica em calor. Um elemento reativo são os capacitores e são os indutores, as bobinas. O elemento reativo, ele não resiste à passagem de corrente elétrica, ele reage, ele é reativo. O que quer dizer com isso? Ele não transforma energia elétrica em outro tipo de energia.
Na verdade transforma, mas ele não dissipa. Então o capacitor, ele transforma a energia elétrica que é aplicada nos seus terminais em campo elétrico, ou seja, a energia é temporariamente acumulada em campo elétrico entre as placas do capacitor. É assim que ele reage à corrente, carregando as suas placas com elétrons e íons, né? O indutor, ele armazena a energia elétrica que passa por ele, através da corrente, em campo magnético. E depois ele devolve essa energia no ciclo seguinte. Então, resistores resistem e transformam a energia elétrica em calor. E componentes reativos, que são indutores e capacitores, eles não transformam essa energia, não dissipam essa energia. Eles acumulam essa energia, o indutor em campo magnético, o capacitor em campo elétrico. Ok? Só para guardar esses termos, por isso que a gente chama de reatores. Antigamente a gente usava, né, para a lâmpada fluorescente, o reator, para poder ligar a lâmpada fluorescente na rede elétrica. O reator nada mais é do que um indutor, do que uma bobina enrolada num núcleo de ferro. Esse era o reator. Hoje em dia os reatores, para aqueles que ainda usam lâmpada fluorescente, são eletrônicos, mas fazem o mesmo papel de limitar a corrente. Com esses dois componentes a gente pode construir circuitos sintonizados. E aqui dois tipos de circuitos sintonizados. O circuito paralelo, os dois componentes estão ligados em paralelo, e o circuito LC série, circuito sintonizado LC série. Eles têm diferença. Ambos os circuitos têm uma frequência de ressonância, onde eles estão sintonizados. Depois a gente vai ver como é que a gente calcula isso. Então, o circuito ressonante série, quando nós atingimos a frequência de ressonância dele, a impedância entre os seus terminais externos aqui, ela tende a zero. Ele vira um circuito como se fosse uma chave fechada. Ele conduz totalmente a energia de um terminal para o outro. A impedância tende a zero na frequência de ressonância. O paralelo faz ao contrário. Ele apresenta uma impedância alta, muito alta. Na verdade, se fossem os componentes ideais, sem perdas, essa impedância tenderia ao infinito. Circuito completamente aberto. Então, na frequência de ressonância, para componentes ideais, o circuito LC paralelo é uma chave aberta e o circuito LC série é uma chave fechada. Só que componente ideal não existe. Então, nós temos que trabalhar com aquilo que existe, componentes reais, né? Aí, para modelar eletricamente o circuito ressonante série ou o circuito ressonante paralelo, com suas perdas, nós precisamos acrescentar dois resistores. São justamente não são componentes, são características do indutor, da bobina e do capacitor que precisam ser considerados. Por exemplo, o RS aqui é a resistência série do fio com o qual essa bobina foi enrolada. Não é necessariamente a resistência ômica. A resistência ômica, aquela que a gente mede com o ohmímetro, ela diz respeito à resistência para a corrente contínua, frequência zero. Conforme a frequência aumenta, essa resistência do indutor, do fio, né, ela aumenta um pouco também. Então, RS, eu diria, é o componente equivalente às perdas no indutor, na bobina. O capacitor, ele tem como perdas uma resistência em paralelo, não em série, RP. Porque o capacitor tipicamente são placas do capacitor separadas por um isolante que nós chamamos de dielétrico. É placa, é lâmina de alumínio, tem várias formas de fazer o capacitor, mas de qualquer forma, entre as placas ou os elementos do capacitor, existe um isolante que é o dielétrico, um plástico, um polímero, às vezes um eletrólito em capacitores eletrolíticos. E esse material, só pelo fato dele existir, ele tem perdas. Na hora que o capacitor é carregado, alguma corrente de fuga acaba existindo
nesse polímero, nesse isolante, nesse dielétrico. Então, isso caracteriza uma perda, alguma perda de energia ali, tá? Então esse RP é paralelo aqui ao capacitor e o RS série com o indutor. Isso no circuito ressonante série. No circuito ressonante paralelo, a mesma coisa. O capacitor tem aqui do outro lado o resistor de perda dele, RP, e o indutor, um resistor de perda em série RS. Ok? Então aqui os dois componentes, nós vamos precisar deles, tá? Bom, independente das perdas, o indutor, ele apresenta uma reatância, e é uma reatância indutiva. Como é que a gente calcula essa? Essa é uma reatância dada em ohms, da mesma forma como a resistência do resistor, a reatância do indutor, a reatância do capacitor, elas são expressas em ohms. E para o indutor, depende da frequência. Então, a reatância do indutor em ohms é 2 vezes o π, 3,14927 e um monte de outros números depois, vezes a frequência em hertz, né, vezes a própria indutância em henries. E o capacitor é 1 sobre 2π, a frequência, vezes a capacitância, o valor do capacitor. Isso dá as reatâncias. Na frequência de ressonância, quando que a frequência de ressonância acontece? Quando o valor da reatância indutiva, tanto no circuito série quanto no circuito paralelo, quando o valor da reatância indutiva é igual ao valor, ao módulo que a gente chama da reatância capacitiva. Uma tem sinal contrário da outra, né? Normalmente a gente diz que a reatância indutiva tem um valor positivo e a reatância capacitiva um valor negativo. Mas é para fazer a matemática. Agora, quando esses dois valores se igualam, nós estamos na frequência de ressonância, aqui no F0, nos dois casos. Se você igualar XL com XC, igualar essas duas fórmulas e fazer a álgebra aqui nessa forma, você vai chegar à conclusão que essa frequência F, que nesse caso é a frequência de ressonância, vai ser 1 sobre 2π raiz quadrada do produto da indutância pela capacitância. Então essa é a frequência de ressonância. Lembrando um pouquinho de eletrônica para quem já passou por isso, e para quem não conhece, fica sabendo então que é possível encontrar a frequência de ressonância do circuito LC, do circuito sintonizado LC, através dessa formuleta, ok? Muito bem. E o que é o quê? Qual é o quê da questão? O quê da questão é o seguinte: na hora que nós consideramos as perdas no circuito ressonante, aí nós temos o circuito ressonante paralelo, né? CP com L é o circuito ressonante, RS e RP são as perdas. Se essas perdas forem substanciais, quer dizer, se elas forem maiores, o fator de qualidade cai, é baixo. Conforme as perdas diminuem, tendendo a um circuito LC ideal, né? Uma bobina de fio grosso, prateada por fora, para dar uma boa condutividade, para diminuir a resistência série, um capacitor com um excelente dielétrico. A gente tem dielétricos variados, por exemplo, um capacitor muito bom, antigamente a gente usava capacitor de mica, ele tinha uma mica prateada como dielétrico entre as placas dele, era um bom capacitor. Então quando você tem um bom indutor com baixa perda e um bom capacitor com baixa perda, você tem um fator de qualidade, um Q alto. E conforme essas perdas aumentam, o Q diminui. O que isso tem a ver com a gente? Bom, o circuito sintonizado, ele atua como um filtro, né? Tem aqui a frequência central, a frequência de ressonância seria o equivalente ao 8 aqui, né? E daí quando você tem um Q alto, a largura de faixa desse circuito sintonizado ele é bem estreita. Agora, quando tem um Q baixo, daí o circuito fica frouxo, né? Ele perde a qualidade, a seletividade, ok? Muito bem. RS, isso aqui não vai nos interessar muito aqui para as nossas antenas, mas é importante saber o seguinte, que já que nós temos dois resistores, eles são virtuais, eles não existem como resistores, eles são resistências equivalentes ao fio e resistência equivalente ao dielétrico, mas são resistências.
eles dissipam parte da potência em forma de calor. É a perda. Aquilo que eles vão dissipar da potência em forma de calor é justamente a perda que o circuito vai apresentar. E isso é importante para nós. O fator de qualidade ele é expresso dessa forma. Tá? O fator de qualidade do indutor é a reatância do indutor, que é aquele 2πfL, dividido pela resistência série dele, RS. Isso daqui dá o fator de qualidade do indutor. E o fator de qualidade do capacitor é a reatância capacitiva dividida pela resistência paralela. Tá? Mas e a do circuito como um todo, que dá esse gráfico aqui? Bom, daí você tem que fazer o produto do fator de qualidade de um circuito que está em paralelo. É o produto dividido pela soma. Isso daí vai dar o fator de qualidade total, que é aquele que está expresso aqui no gráfico. Guardem isso daí, porque depois a gente vai... Eu estou preocupado com as resistências de perda e não com o fator de qualidade necessariamente, apesar que nós vamos fazer um exercício sobre ele depois. Muito bem. Outra coisa importante, que é uma ferramenta que nós vamos usar mais para frente, é o seguinte. Se a gente fizer aqui um gráfico de reatância e considerar que a reatância indutiva ela é positiva e a reatância capacitiva ela é negativa, isso foi convencionado assim, ok? Quando nós estamos na frequência de ressonância aqui no F0, na ressonância do circuito paralelo, a reatância ela tende ao infinito, justamente porque ele está na sintonia, né? Então ele abre a chave, então ele não reage, a reatância tende ao infinito. Se eu tiver então ele está aqui, ó, na ressonância ele é um circuito aberto, quando a reatância indutiva for igual a menos a reatância capacitiva. A reatância aqui calculada lá atrás, quando eles tiverem os valores, os dois têm seu valor de capacitância e valor de indutância, mas existe uma frequência, que é a frequência de ressonância, onde a reatância de um é igual à reatância de outro, só que em sentido oposto. Então um cancela o outro. É como se um cancela o outro. Os dois têm o mesmo valor de reatância, só que um é o inverso do outro. Então eles vão se cancelar. Nessa hora é como se os componentes desaparecessem do circuito. Fica um circuito aberto aqui no meio. Quando nós estamos com esse circuito que tem uma frequência de ressonância F0, mas nós estamos trabalhando numa frequência mais baixa do que F0, à esquerda, o indutor fala mais alto, a bobina fala mais alto, a reatância indutiva. Então, ao descontarmos um do outro, né, reatância indutiva da reatância capacitiva, sobra reatância indutiva. Quem olha através dos terminais passa a não ver um capacitor e um indutor, passa a ver como se fosse um indutor, quando a gente está numa frequência mais baixa. Percebe como se fosse só um indutor. E o contrário também acontece. Quando nós estamos trabalhando numa frequência maior do que a frequência de ressonância, o capacitor fala mais alto. E daí, quem olha aqui através dos terminais, sem saber o que tem lá dentro, vai perceber que isso daqui é um capacitor, quer dizer, ele tem uma reação capacitiva. Tá? Então, abaixo da ressonância, ele se comporta como indutor. Acima da ressonância, ele se comporta como um capacitor. Nós vamos precisar das duas coisas para fazer nossas antenas. Uma das técnicas que nós vamos trabalhar usa o trap na frequência de ressonância, como se fosse uma chave abrindo. A outra técnica usa as duas condições. Para uma frequência ele é um indutor, para outra frequência ele é um capacitor. Então, e daí a gente não usa a frequência de ressonância. Nós vamos ver como é que isso funciona. Está aqui, ó, duas técnicas para o dipolo trapeado. Trapeado é um termo que eu estou usando aqui, mas é aquele dipolo que usa traps para fazer a dupla banda, né? Vamos usar como exemplo, já falei desde o começo, um dipolo dual band para 80 e 40 metros. O comprimento total desse dipolo, ele é dual band, mas o comprimento total ele é cortado para 80, para a frequência mais baixa. Estou usando como referência 3,6 MHz. O centro de faixa tinha que ser 3,65, né? Ele vai até 3.8, 3.5, 3.8. Acho que tinha que ser 3,60. Usei para simplificar 3,6 MHz, sendo a faixa. Então,
prepara um dipolo com um comprimento para operar meia onda em 3,6 MHz. 2 traps são adicionados, um em cada lado, e nós vamos ver como. A primeira forma de fazer isso, né, é através de um trap sintonizado em 40 metros. Eu vou fazer um desenho para explicar. Então, esse dipolo, até o comprimento de 40 metros, a gente coloca o trap e depois complementa esse comprimento até 80 metros, até a faixa de 80 metros. Quer dizer, um dipolo de 20 metros de comprimento, que é meia onda de 40, depois o resto até chegar a 40 metros, que é meia onda de 80. E o trap sintoniza em 7,1 MHz. Ou seja, quando eu estiver transmitindo em 7,1 MHz, ou em torno disso, esses circuitos sintonizados, que são os traps, eles abrem, apresentam uma impedância muito alta, o que faz desacoplar as pontas da antena e fica só o dipolo central, que é o dipolo de 40 metros. Essa é a forma mais óbvia de fazer as coisas. Bom, são utilizadas 2 técnicas para sintonizar os traps, para a sintonia desses traps. A primeira é essa que eu acabei de falar. Os traps são sintonizados na frequência central da faixa mais alta, no caso aí a faixa de 7 MHz, né, 40 metros. Nesse caso 7,1 MHz, de tal forma a desacoplar as pontas que completam o dipolo de 80. Quando em operação, na faixa de 40 metros. Claro, se eu estiver trabalhando em 40 metros, ao transmitir e receber nessa frequência, os traps desligam as pontas. Na faixa de 80, o comprimento total é ligeiramente encurtado, porque tem a bobina do trap. Ele não está funcionando mais como circuito sintonizado, mas sobra a indutância, e essa indutância encurta um pouco o dipolo. A exemplo nas nossas bobinas móveis, por exemplo, né? Por exemplo, eu opero um móvel com um conjunto de bobinas da Tonel. Tem uma bobina para cada faixa, porque se eu fosse trabalhar em 40 metros com uma vertical no móvel, eu teria que ter 10 metros de haste. Não dá para sair andando aí com 10 metros. Então eu tenho da ordem de 2 metros e uma bobina que encurta essa antena. Ela reduz o tamanho da antena. A mesma coisa nós estamos falando aqui. O dipolo de 80 ele não vai ficar do mesmo tamanho, ele vai ficar um pouquinho mais curto porque sobrou uma indutância do trap que naquela frequência em 80 metros não está funcionando como circuito sintonizado. A outra forma que deu um pouco mais de trabalho para desenvolver, mas a gente acabou aprendendo como é que faz, os traps são sintonizados fora da faixa, preferencialmente na frequência intermediária, ali entre 3,6, que é a frequência mais baixa, e 7,1 MHz, de tal forma a ajustar as dimensões dos dipolos nas 2 faixas. Aí tem um macete legal, tá? Nós vamos ver como é que funciona isso. Ok? É mais ou menos o seguinte, olha, se nós fôssemos trabalhar usando traps sintonizado na faixa superior, que é o primeiro caso, sintonizá-lo em 40 metros, o circuito sintonizado do trap, aconteceria mais ou menos o seguinte: se eu tivesse um dipolo só para 80 metros, ele teria quase 40 metros, é um pouquinho menos de meia onda, tá? Não é meia onda, mas é um pouquinho menor, mas deixa por 40 metros. E se eu tiver um dipolo para 40, separado, né, outro dipolo para 40, nós vamos ter um comprimento do dipolo de meia onda, quase 20 metros. O que eu estou falando aqui, quando eu sintonizo os traps em 7,1 MHz, então eu vou ter o dipolão agora, 80 e 40 metros, e se vocês perceberem a sutileza aqui, ele é ligeiramente inferior do que ao próprio dipolo de 80. Porque aqui dentro dos traps sobrou lá uma indutância, quando eu estou trabalhando em 80 metros, que promove um certo encurtamento aqui do dipolo. Ok? Então, esse é o caso 1. Eu uso o circuito sintonizado, aqueles traps que eu mostrei a figura lá no começo, sintonizado dentro da faixa superior. Quando eu estou operando dentro da faixa superior, dos 40 metros, ele desliga essas 2 pontas, eu fico só com o dipolo de 40. Quando eu estou em 80, funciona o dipolo inteiro. Então esse é o caso 1. Funciona? Funciona. Vamos para o simulador, né? Fizemos aqui algumas
elucubrações. Com o simulador é fácil, você não precisa ficar cortando o fio, nada, você vai ajustando, chega lá. Então o que aconteceu? O primeiro elemento aqui é o dipolo central, é o de 40 metros. Ele vai de menos 10,25 metros até mais 10,25 metros. Ele dá 20 metros e meio. Fiz isso para dar uma sintonia nele, ok? Já depois de ajustado. Então, normalmente ele fica um pouquinho menor do que isso. Esse elemento que começa em menos 10,25, ele está preso aqui nessa ponta do dipolo de 40 e vai até menos 19,57, quase menos 20 metros para um lado. E o outro está engastado aqui na outra ponta do dipolo de 40, 10,25, e vai até o outro lado, 19,57. Então nós temos no meio, entre os traps, 20 metros e meio, que é esse elemento número 1, e ponta a ponta do dipolo, quase 20 metros, menos 43 centímetros aqui, que é duas vezes, né, 86 centímetros a menos aqui, que é o que está faltando para chegar nos 20 metros. Então as dimensões estão aqui, e eu coloquei o trap com um indutor de 2,242 microhenries e um capacitor de 224,12 picofarads. Daí você vai me perguntar, da onde você tirou esses valores para indutor e capacitor? É uma longa história no tempo. Em algum momento no passado, quando eu estava lá fazendo colégio técnico, década de 70, comecinho da década de 70, eu já brincava com os meus radinhos, né? A válvula, é claro, e tentando fazer oscilador variável, VFO, para poder fazer o transmissor e tal e coisa. E quebrando a cabeça, às vezes oscilava, não oscilava, quando oscilava não dava estabilidade. Aí fui conversar com os meus professores lá, e um deles disse, olha, tem um macete que alguém me contou, mas ninguém explicou, e ele também não conseguiu me explicar. Faça o indutor ser 10 mil vezes maior que o capacitor. O valor do indutor, né? Um é em henries, outro é em farads, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o número da indutância ser 10 mil vezes o valor da capacitância. Isso faz com que o fator de qualidade do circuito LC que você está usando no seu circuito aí seja predominantemente do indutor, que é mais fácil de controlar. E a coisa costuma funcionar. Na falta de outra... Porque vocês lembram que aqui no valor de indutância, né? Se a gente olhar aqui a formulinha da indutância, da frequência de ressonância, existem infinitos pares LC, que vão dar a mesma frequência de ressonância. Então eu preciso escolher um par, um indutor e um capacitor, cujo produto, raiz, 2 vezes π, invertido e tal, dá a frequência que eu quero. Então vamos voltar lá. Então eu parti desse ponto histórico. O módulo da indutância 10 mil vezes o módulo da capacitância. E daí, como eu quero essa frequência de 7,1 MHz, que é o trap dentro da faixa superior, aqui dá para calcular, então, se eu faço o indutor 10 mil vezes a capacitância, dá para tirar o capacitor, depois eu tiro o indutor e chego nessa conclusão. O próprio simulador permite que a gente use cargas de componentes pendurados na antena, indutores, capacitores, resistores e coisas desse tipo. Tá? Então, na hora que eu coloquei aqui 2,242 microhenries, está vendo que a indutância dele é em microhenries, e a capacitância dele é em picofarads, né, 224,12 picofarads, ele já mostrou aqui a frequência de ressonância em 7,1 MHz, confirmando a conta que eu havia feito. Então, a alimentação está no condutor 1, o wire 1, W1, no centro. Esse fio aqui é o dipolo central, e as cargas estão nas conexões desses dipolos. Fazendo a simulação, e eu fiz aqui o simulador calcular a taxa de onda estacionária para 70 ohms, porque esse dipolo está no espaço livre, está aqui, ó, espaço livre, e a impedância é próxima de 70 ohms, eu queria que ele tivesse um ponto de 1 por 1 de estacionária para eu poder medir qual é a largura de banda, né? Então,
ficou legal, ele já funcionou. Ele está funcionando bem em 3,6 MHz, em 7,1 MHz aqui no simulador, no espaço livre e tal. Com uma faixa aqui em 80 metros, da ordem de 180 kHz, tá bom, né? Para 2x1, até 2x1, é essa faixa toda aqui. E em 40 metros ele está bem mais estreito, 40 kHz só, de faixa até 2x1, né? Não ficou muito legal. Muito bem, vamos em frente. Bom, primeiro eu queria mostrar aqui, porque eu vou mostrar outra técnica, vai dar diferente. Isso aqui é a distribuição de corrente em cima do dipolo. Dá para perceber direitinho os dois traps, esse xizinho vermelho aqui, desligando as pontas da antena, porque a corrente está bem distribuída aqui em 7,1 MHz no dipolo central. E não tem praticamente nada induzindo nas pontas, ok? Então essa é a função de distribuição de corrente quando ele está, essa técnica do trap funcionando no meio da faixa superior, simulando na faixa superior. E quando você muda de frequência, não mudei nada na antena, não mudei trap, não mudei nada, simplesmente fui para 3,6 MHz, a distribuição de corrente ficou perfeita aqui, ponta a ponta, dentro do dipolo maior, do dipolo de 80. A antena ficou muito bacaninha. O único problema é aquela faixa muito estreita em 40 metros. Esse é ajustável, tá? Aí eu comecei a brincar. Vamos brincar com algumas variáveis. Então, primeiro, aquela curva que eu mostrei para vocês diz respeito a um Q de infinito, tá? Deixa eu ver se dá para mostrar lá. Aqui, ó. O Q é infinito. Aqui no simulador, dá para você dizer qual é o fator de qualidade, é o que aqui, do seu circuito. Então, o zero ele entende como infinito, ok? Então, aquela primeira simulação foi com o Q infinito. Depois, vamos cair no mundo real. O mundo real a gente não consegue, o fator de qualidade de 100 tá bom demais, tá? Tá bom demais. Então, coloquei um fator de qualidade de 100, e a faixa em 80 metros aumentou uns kHz, aumentou uns kHz, e aqui o simulador não mediu, não sei porquê, eu acho que ele não tem nada abaixo de 2x1 aqui para ele poder medir. O mínimo aqui subiu, não dava nem para saber, né? Aqui é 3,5, deve já ser 2x1 aqui, então a taxa de estacionamento já está ruim logo no começo, no centro da faixa. Caindo o Q para 50, piorou aqui aqui em 80 metros ficou tranquilo, ficou a mesma coisa, mas de 181 kHz foi para 182, não mudou nada. Porque não está usando, né? Não está usando o circuito do trap, ele está usando a antena como um todo. Mas em 40 metros eu acho que piorou um pouco, né? Foi quase para 3 aqui. A ponta que ficou em 6, né, e aqui 7 um pouquinho, então piorou. O Q50 até melhorou um pouquinho, perdão. E daí eu fui para o Q igual a 10, daí piorou de vez. Então, dá para perceber mais ou menos, seria legal ter um fator de qualidade grande, o que é meio óbvio, né? Então vamos tentar depois, ao implementar, tentar usar técnicas para enrolar a bobina, uma grossura do fio e tal e coisa, para ter um bom fator de qualidade. Aqui eu já diria, aquele trap com cabo coaxial não vai dar um bom fator de qualidade. O bom é fazer discreto mesmo. Aí o que eu fiz também? Segura o Q igual a 100 e muda a relação LC. Aquela relação que eu comecei com 10 mil, vamos mudar aquela relação. Então, essa daqui é a de 10 mil. Só para lembrar como é que estava antes. Nesse caso, tanto a indutância nesse valor como a capacitância nesse valor aqui correspondem a uma reatância de 100 ohms, mais 100 ohms para a reatância indutiva, menos 100 ohms para a reatância capacitiva. Eles estão em ressonância. Só para relembrar. Então, é o mesmo que já tinha lá atrás. Aí eu mudei a relação. Disse, deixa eu pegar esse capacitor aqui e vou derrubar mais ou menos de 10 vezes, tá? Mas para um valor comercial. Então eu coloquei 27 picofarads e recalculei a bobina.
Daí a reatância foi de 100 para 830 ohms. E como é que ficou? Parece que aqui em 80 metros piorou, né? Porque de 180 kHz caiu para 80 kHz de banda, mas não dá para comparar, porque aqui eu estava em 70 ohms, medindo estacionário em 70 ohms, aqui eu estou medindo em 50, então tinha que piorar mesmo, tá? Então esquece aquela primeira. Aqui está bem razoável, olha que legal. Lembra, antes a taxa estacionária estava muito alta, agora ficou baixa, olha. Tudo abaixo de 1.8 por 1 praticamente nessa faixa de 200 kHz aqui. Que mais? Vamos em frente. Mudei um pouco mais para baixo, agora de 10 vezes, foi de 27 para 22 picofarads, 22 microhenries, isso dá 1000 ohms de reatância. Vamos ver o que aconteceu aqui em 80 metros. De 80 kHz caiu para 60 kHz, piorou 80 metros. E em 40, aqui, estava em 1,7 aqui no começo, agora foi para 2. Não é bem a mesma frequência aqui embaixo, tá? Aqui está com 100 kHz de largura, aqui está com 200. Talvez aqui com 1,6 aqui no mínimo, e aqui com 1,6. Então em 40 aqui também essa alteração não alterou muito. Aí eu fui para um pouquinho mais baixo, 15 picofarads, com 33 microhenries, então em 80 melhorou muito, né? Porque aqui está dando 3 por 1 e aqui estava dando 5 por 1, né? Não sei. Não melhorou não. Olha aqui. 3,55 está dando 2,25 e é aqui 3,55 está aqui e aqui 3,55 está dando 3. Piorou quando eu desci mais aqui. Enfim, eu queria mostrar aqui que existe alguma correlação entre a relação entre indutância e capacitância para a mesma frequência. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quanto maior a indutância, é interessante porque menor fica a antena, tá? Então lá no começo estava dando 15 metros e alguma coisa, que já está dando 14. Então a gente aumenta a indutância, a antena fica um pouquinho mais curta. De qualquer forma, todas as relações estavam funcionando. Vamos em frente. Outra técnica é traps fora da faixa. Então, usando aquele mesmo desenho, se a gente tem um dipolo de meia onda aqui, se eu aplicar, não agora circuitos ressoantes, se eu colocar só indutores pendurados aqui no dipolo, esses indutores, essas bobinas encurtam o comprimento físico para a antena para a mesma frequência, tá? É aquele efeito das antenas móveis. A gente usa a bobina para encurtar a antena, ok? Se eu colocar indutor. Obviamente, se nós colocarmos capacitores no meio da antena, ela vai precisar de mais comprimento físico para operar na mesma frequência. Por que eu ia colocar capacitor? Ninguém põe capacitor para aumentar a antena. Para que eu vou querer aumentar a antena? Por isso que a gente não vê por aí antena com capacitor no meio do caminho. Porque ele só vai piorar para a gente, né? Você já não tem espaço, e daí você vai aumentar mais ainda a sua antena. Então a gente não usa capacitor. Mas eu preciso dessa técnica para este caso. Indutores a gente vê bastante, porque um dos objetivos é encurtar a antena, tanto para operação fixa, né, na base, com dipolos, com antenas direcionais, com IAGs, como para operação móvel. Eu preciso encurtar a antena frequentemente para poder ter uma dimensão física aceitável. Agora, colocar capacitor não, né? Mas agora aqui eu vou precisar colocar capacitância. Como é que funciona o trap sintonizado fora da faixa? Por que sintonizar o trap fora da faixa? A gente já viu que sintonizar ele dentro da faixa funciona. Ele funciona como chave. É até lógico pensar assim. Coloco ele na faixa superior, quando eu estiver usando a faixa superior, ele desacopla a ponta da antena.
Quando ele estiver na faixa inferior, ele vai funcionar só como um indutor, vai encurtar a antena, beleza, e está tudo certo. Bom, se você procurar na internet, você vai perceber que algumas antenas tribanda, as IAGs tribanda, Crushcraft, mesmo Electrio, sei lá, outras, muitas delas que são tribandas, né, 20, 15, 10 metros, elas colocam os traps sintonizados para baixo. O manual traz uma tabelinha mostrando a sintonia do trap que está abaixo da frequência que devia cortar. Então eles não estão cortando na banda certa, eles estão trabalhando fora da banda. Aí você fica, foi isso que gerou, né? Caramba, o que está acontecendo? Por que esse negócio está fora da frequência? Se tiver fora da frequência, você pode dizer, a antena está com defeito. Não, mas está no manual. Então ela nasceu assim. Bom, se você olhar alguns vídeos no YouTube também, você vai ver que alguns colegas americanos e ingleses, eu peguei alguns, defendem sintonizar o trap fora da faixa, para evitar, dizem eles, o excesso de corrente nos componentes do trap, se estiverem sintonizados na mesma frequência de operação. Então a defesa da tese é essa. Se eu sintonizar eles dentro da faixa, quando eu estiver operando ali, eu vou estar jogando toda a potência em cima e vai passar muita corrente nesses componentes e vai deteriorar as características desse componente. Bom, faz sentido isso? Faz e não faz. Sim e não. Na frequência de ressonância, o trap, que é um circuito LC paralelo, como a gente já viu até agora, apresenta altíssima impedância. Nós vimos lá, né? Tendendo ao infinito. Se ele fosse assim, componentes quase ideais, a impedância do circuito na ressonância é infinita. Bom, pela lei de Ohm, a gente sabe que se a impedância aumenta para a mesma potência aplicada, a corrente diminui. E para impedâncias tendendo a infinito, a corrente tende a zero. Então não haveria corrente dos componentes. Então essa afirmação que eu escutei eles fazendo no YouTube não faz sentido para um circuito sintonizado paralelo na faixa de operação. Não tem corrente ali. Entretanto, enquanto a corrente diminui, que é o caso, a tensão aumenta. Na hora que aumenta a impedância do circuito, que ele abre, ele tem uma tensão alta em cima dele. E os componentes do trap, o indutor e o capacitor, estão sujeitos a tensões elevadas. Por isso, quando a gente faz o trap com bobina e capacitor, né, não aquele de cabo coaxial, a gente tem que colocar um capacitor bom ali, de vários quilovolts de isolação, para que ele não seja prejudicado. O indutor, a bobina, não tem problema com tensão elevada, mas a tensão elevada aplicada ao capacitor vai desenvolver corrente alta sobre a resistência de perda, não sobre a capacitância. Mas ele tem uma resistência de perda, sempre vai ter um pouco. Se o capacitor for muito, muito bom, essa corrente vai ser pequena. Mas um capacitor de disco, cerâmico, não sei o que, ele pode sofrer, porque lá no dielétrico dele, no caso do capacitor de disco, que é um disco cerâmico, tem perda e essa alta tensão vai circular uma certa corrente ali. Ele pode entrar em curto, se a tensão superar a tensão de isolação dele, mas ele pode simplesmente aquecer. E isso aconteceu comigo. O primeiro dipolo 8040 que eu fiz com trap, eu coloquei capacitor de 3, 4 kV ali, um capacitor de disco bom e tal, que eu achei que era bom, né? E eu transmitia com delta 500. E eu via que conforme eu transmitia, ao longo do câmbio, a sintonia da antena mudava. O mínimo de estacionária ia mudando, não lembro mais se para cima ou para baixo. Porque o capacitor esquentava por causa da perda do capacitor, por causa da alta tensão que eu estava jogando em cima dele, a tensão de RF. Então ele, com temperatura, ele mudava a sintonia. Acontece. Então, ok, seria legal não desenvolver essa tensão em cima do trap, e por causa disso também não ofender o capacitor, ou sei lá, usar o capacitor melhor, né?
No mesmo ARL Antena Book de 1997-98, no mesmo capítulo 7, que fala sobre antenas multifaixas, nós temos esta figurinha aqui, falando sobre dipolos com traps. E ali está escrito, aqui traduzido, que dependendo da relação LC dos componentes do trap e dos comprimentos escolhidos para A e B, que são os dois lados do dipolo, os traps podem, não é que tem que ser, podem ser ressonantes na banda superior, que é no meio da banda, que a gente viu lá, os 7,1 MHz, ou em uma frequência distante, para a operação adequada da antena nas duas bandas. Eles dizem, opa, então esse negócio do trap sintonizado fora da faixa não é um defeito, é um projeto. Daí vamos estudar como é que isso funciona. Então vamos lá de novo. Usando traps fora da faixa. Imagina lá o dipolão de 40 metros, de 80 com 40 metros de comprimento e o dipolo de 40 com 20 metros de comprimento, se fossem dois dipolos separados. Aí eu coloco dois traps entre as faixas. Não vou pôr nem 3,6 MHz, nem 7,1. Vou colocar numa frequência intermediária. E vamos ver o que acontece. Vocês vão ver que o que vai acontecer. Eu vou ter um dipolo com um comprimento menor. Não é nem o dipolo de 80 ligeiramente encurtado, nem o dipolo de 40 original. É alguma coisa no meio do caminho, por causa desses traps sintonizados no meio das duas faixas. Lembrando, eu vou mostrar aqui para vocês o projeto feito exatamente no meio. Peguei lá 3,6 MHz com 7,1. Qual é a frequência média entre 3,6 e 7,1? 5,35 MHz. Então criei um trap sintonizado em 5,35 MHz. E vamos brincar com ele. O que acontece? A frequência central dele aqui é 5,35 MHz. Quando eu estou operando em 80 metros, eu estou numa frequência abaixo de 5,35 MHz aqui. Então, o que o meu sinal enxerga pendurado na antena? Um indutor. Enxerga um componente indutivo, porque o circuito sintonizado está mais para cima. Então, quem está mandando em frequência mais baixa é a reatância indutiva, é como se fosse um indutor pendurado na antena aqui. E quando eu estiver trabalhando em 7,1 MHz, que é acima dos 5,35, quem manda é o capacitor. Então, o dipolo vai estar enxergando aqui um capacitor. Ou seja, quando eu estiver trabalhando em 80 metros, para sintonizar essa antena, o meu equipamento está esperando uma antena mais curta, porque ele está enxergando no meio do caminho, na frequência 3,6 MHz, duas bobinas, dois indutores. Então a antena tem que ser encurtada. E quando eu estiver operando em 7,1 MHz, ele está enxergando o capacitor, então a antena tem que ser alongada em relação ao dipolo de 40. Eu tenho que ficar no meio do caminho. Então existe um tamanho de antena e uma frequência de sintonia com indutores e capacitores, em que a antena encurtada de 80, em função da indutância residual, tem o mesmo tamanho da antena alongada de 40, em função da capacitância residual que sobrou ali. É uma sacada e tanto. E funciona, tá? Então, eu comecei com um dipolo de 40 metros, duas vezes 10,28 metros, dipolo puro. Está aí a resposta dele. Eu estou medindo em 50 ohms e, portanto, ele tem uma impedância perto de 72 ohms, por isso tem essa estacionária aqui de quase 1,5 por 1, porque ele está no espaço livre e tal, isso está dentro da teoria. A faixa de passagem dele, 363 kHz, abaixo de 2 por 1. Comecei com esse dipolo. Aí, vamos fazer as contas. Frequência inferior, eu quero 3,6 MHz. Frequência superior, 7,1 MHz. Frequência média, 5,35. Agora, qual é o par de indutor capacitor que eu vou usar? Chutei, peguei 33 PF. Gostei do 33 PF.
chutei 33 PF, para dar a frequência de ressonância 5,35, o indutor tem que ser de 26,82 microhenries. Ok, achei meu trap, mas eu não sei onde colocar ele ainda. E para colocar ele, eu fui lá no simulador. Como? Aqui está o circuito ressonante, né? XL e XC, reatância indutiva, reatância capacitiva. Reatância indutiva desse indutor de 26 microhenries, reatância capacitiva do 33. Quando eu calculo na frequência de 3,6 MHz, a indutiva vai dar 606,6 ohms e a capacitiva menos 1.339,69. Quando esse mesmo circuito LC paralelo é calculado em 7,1 MHz, a reatância indutiva vai dar 1.196,35 e a capacitiva menos 676,28. Se eu calcular em 5,35, que foi a origem do meu cálculo, obviamente as reatâncias têm que ter o mesmo valor, o mesmo módulo que a gente chama, só que a capacitiva tem o valor negativo e a indutiva o valor positivo. Eles estão em ressonância, mesma reatância, os dois, um com o valor contrário do outro. A reatância total foi para infinito. Eu não tinha símbolo de infinito aqui, então eu coloquei esses mais aqui. Tá? Essa é a reatância total. Como é que a gente calcula a reatância total? Como eu estou com duas reatâncias em paralelo, a gente tem que usar a formulinha de resistor paralelo ou reatância em paralelo, que é o produto das reatâncias dividido pela soma das reatâncias. E daí dá esses valores aqui. Então, essa reatância indutiva em paralelo com a reatância capacitiva em 3,6 MHz vai dar 1.108,53 ohms. E os mesmos valores de componente em 7,1 MHz vai dar menos 1.571,65 ohms. Bom, coloquei esses valores aqui no simulador, com um trap, ali numa certa posição, e fiquei procurando a posição deles. Como que eu fiquei procurando a posição deles? Para acertar o mínimo de taxa de onda estacionária dentro das duas faixas. Então eu fiquei brincando praticamente com esse valor aqui do 8,85. 8,85 é a distância até o ponto do trap. Depois ele vai até 12,95. Teve um ajuste que ia ser feito no 12,95, mas esse foi um ajuste fino. O ajuste grosso, que é onde eu vou pôr esse trap ao longo do dipolão, é o 8,85 metros. Ok? Então está aqui o indutor, 26,82 microhenries, o capacitor de 33 picofarads, a frequência de ressonância em 5,35 MHz. Então ficou assim, olha, dipolo do meio, dipolo de 40, essas duas cruzinhas vermelhas aqui são os dois traps, e o complemento do dipolo de 80 metros ali na ponta, naquelas dimensões que eu mostrei para vocês, essas dimensões que estão aqui. Levou uma meia hora, ajuste, puxa daqui, puxa ali e tal, estica um pouquinho, traz para cá, não mexi nos traps, os traps ficaram com os valores fixos, eu fui mexendo no comprimento do dipolo do meio, né? Não vou mais chamar de dipolo central, ou dipolo, é o dipolo do meio e o dipolo das pontas, o dipolo total. E mexe para cá, mexe para lá, e cheguei nessa conclusão. Funciona. Funciona. Está aqui a ressonância em 80 metros, né? Bem estreito, olha, 32 kHz abaixo de 2 por 1, mas deu uma, em 50 ohms, no espaço livre, deu uma taxa de onda estacionária baixa, aqui abaixo de 1,5, abaixo de 2 por 1 está aqui. Eu estou com um span de 50 kHz só aqui entre a frequência maior e menor. E aqui em 40 ficou bem mais largo, né? Aqui o span está de 200 kHz, está sempre abaixo de 1,8 por 1. Ficou muito parecido com aquela outra depois de ajustado. Ficou bastante razoável, né? Veja, agora eu não estou sintonizando mais dentro da faixa, eu estou lá sintonizado em 5,35. Ou seja, quando eu estiver operando tanto em 40 como em 80, como eu estou fora de frequência, a tensão não vai ser muito grande ali. Não vai ter uma alta tensão ali. Então, bem possivelmente, os componentes vão sobreviver melhor, vão manter melhor as suas características. A diferença está aqui, olha.
ele não desacopla tão bem quanto o outro. Essa é a distribuição de corrente quando operando em 40 metros. O outro, vou mostrar para vocês lembrarem, eu acho que já esqueceram, vamos voltar lá atrás. Onde está? Não, está aqui. Passei. Aqui, ó, 40 metros. Bem desligada a ponta, tá vendo? Uma corrente muito baixa em relação ao central aqui, quando a gente usa o trap dentro da faixa. Ele comuta legal. E operando em 80 metros, foi com uma distribuição de corrente meia senoide aqui, meia onda, bonitinha, bem distribuída. E daí quando a gente vai ver lá na frente, como é que ficou com esse trap, não ficou tão bonito assim. Olha lá. Aqui, ó. Esse operando em 40 metros, dá para perceber que sobrou uma indução maior aqui nas pontas. E quando opera em 80, ela opera dessa forma, é uma distribuição de corrente diferente. Eu não vou dizer se é pior ou é melhor, mas ele vai praticamente plano até o trap, que é a altura do trap, depois dá uma quebrada aqui e termina na ponta, né? Então dá para perceber que é diferente. A gente está protegendo os componentes ali, mas é diferente. Ganho, diretividade, não muda nada. E vamos concluir então com algumas coisas. A frequência de ressonância dos traps não precisa estar na faixa de frequência mais alta, o 7,1 MHz, para atuar como chave, desacoplando o restante da antena. Ela pode estar numa frequência intermediária entre as duas faixas. Como o trap na faixa de operação, é possível que os componentes sejam submetidos a tensões elevadas, dependendo do que do circuito. Quanto melhor a qualidade do circuito, mais tensão você vai ter lá em cima. Então você capricha na bobina e tal, o capacitor vai sofrer mais tensão quando você estiver sintonizando dentro da faixa. A tensão elevada pode desenvolver corrente elevada na resistência de perda do capacitor, aquecendo o componente, causando variação no seu valor. O trap sai de sintonia, a taxa de energia estacionária aumenta e diminui, né? Operar com o trap fora da frequência de operação em uma frequência intermediária entre as faixas de interesse pode reduzir a tensão elevada sobre o trap, reduzindo o efeito de dissintonia do trap. Legal. Quanto maior o Q do circuito LC, melhor o desempenho da antena. Menos perdas. Nessas simulações, o aumento do Q estreitou a faixa em 80 metros e aumentou a faixa de 40. Um pouquinho. Pequenas variações. Então, é interessante a gente caprichar no fator de qualidade da bobina e num bom capacitor em paralelo. Nessas simulações, a relação entre o módulo da indutância e o módulo da capacitância da ordem de 1 milhão e não de 10 mil vezes deu o melhor resultado. Então, se você quiser começar com um chute, comece com o módulo do indutor 1 milhão de vezes o módulo do capacitor. Depois você pode brincar para cima e para baixo e tal. Indutores com Q alto têm relação 1 por 1 entre diâmetro e comprimento. Já mostrei aquela figura, né? O comprimento da bobina e o diâmetro da bobina são iguais. Bobinas com seção longitudinal quadrada. Isso é bom para ter um Q alto. E atenção para o uso de capacitores de alta tensão, alguns kilovolts, preferencialmente com coeficiente de temperatura nulo. Eu acho um pouco difícil arrumar um capacitor com coeficiente de temperatura zero. Existe, mas com alta tensão. É típico ter um capacitor de coeficiente de temperatura zero para baixos valores de tensão e baixos valores de capacitância. Mas quem sabe se arruma. Dá para construir esses capacitores, né? Dá para fazer com placa de circuito impresso, dá para fazer um capacitor feito em casa, ou sai mais caro e tal. Ok? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês no último capítulo sobre os dipolos, depois de ter apanhado aí quase 2 semanas tentando entender o que estava acontecendo lá com os dipolos do João, com as antenas do João, e entendendo por que essas antenas estão fora da faixa, a sintonia dos traps estão fora da faixa. Existem dos dois tipos, e você pode escolher. Quando você for fazer uma sintonia na faixa, capriche nos componentes, indutor e capacitor, bobina bem feita e capacitor de boa qualidade, porque eles vão ter que responder melhor ao desacoplamento da ponta da antena. Se você for trabalhar no meio da faixa, eu acho que dá até para usar
o trap com cabo coaxial e tal, daí não precisa. Tem seus ganhos e suas perdas. A prática é que vai trazer o melhor resultado. Até a próxima.